dar continuidade ao capítulo 4, vulnerabilidade, impactos e adaptação às mudanças climáticas globalmente no Brasil, tratando do item recursos hídricos. Bom, recursos hídricos, hidrologia, água, abrange uma imensa quantidade de setores. Nós estamos falando de os extremos como inundações e secas, os aproveitamentos em energia hidrelétrica, agricultura. Nós temos massas de neve, fluxo dos rios, gelo, habitat aquático. Nós temos as construções, os diques, qualidade da água, os usos da água, os usos humanos da água e também a água subterrânea, os lençóis freáticos. Então uma somatória de assuntos bastante complexos que interagem entre si, e não preciso dizer que mudanças climáticas, alterando os padrões de precipitação e temperatura, a temperatura também é importante, não vamos nos esquecer, por exemplo, quando chove menos, o solo fica muito mais quente e aumenta a demanda por evaporação. Então a temperatura também tem um efeito importante. Então essas mudanças, principalmente os padrões de chuva, alteram significativamente todos esses elementos. E, lógico, também na questão oceânica, o aumento do nível do mar, a mudança da interação com as zonas costeiras. As zonas costeiras também será um dos tópicos aqui cobertos nesse capítulo, mas também o aumento do nível do mar afeta a questão da água, da hidrologia, dos recursos hídricos. Os desafios de segurança hídrica no mundo, nós falamos muito no tópico de alterações que nós estamos fazendo em todo o sistema terrestre. Nós sempre temos que colocar como uma certa norma, um guarda-chuva ou uma proteção à questão da segurança hídrica, da segurança alimentar e da segurança energética, o que nos propiciaria uma qualidade de vida, um bem-estar humano, mas também nós temos que pensar na sustentabilidade do planeta. Então, nesse capítulo, vamos falar um pouquinho de segurança hídrica. Então, nós vamos ver alguns dados: 2,1 bilhões de pessoas vivem em zonas áridas e até 2030, metade desta população viverá em áreas de alto estresse hídrico. Por exemplo, nosso exemplo é regiões do semiárido do Nordeste, onde as pessoas já vivem em áreas de alto estresse hídrico. Cerca de 1 bilhão de 7,2 bilhões de habitantes desse planeta não têm acesso ainda à água potável, e mais que 2 bilhões não têm acesso a serviços de saneamento básico. No Brasil, por exemplo, nós temos mais de 50% da população não tem acesso ao tratamento de esgoto. E, logicamente, as mudanças climáticas trazem mudanças nos padrões da distribuição, intensidade e frequência das chuvas. A precipitação poderá aumentar em algumas áreas e reduzir-se em outras. A redução dos recursos hídricos implicará ainda em estresse na agricultura e meio ambiente. Veja bem, um planeta mais quente, a atmosfera mais quente, ela terá mais vapor d'água. Nós sabemos que a quantidade de vapor d'água da atmosfera é uma função direta da temperatura. Então alguém pode perguntar, puxa, se a atmosfera tem mais água, vai haver mais chuva? Se a atmosfera tem mais vapor de água, vai haver mais chuva. E é verdade, as projeções dos modelos indicam qualquer coisa aí, se o planeta aquecer 2 graus, 2, 3% de aumento das chuvas globais. Mas essa não é a questão, é como essa chuva se distribui. Ela virá em extremos, ela virá em quantidade de eventos em menor número e muito intensos, períodos secos mais longos, e também mudará o padrão de circulação atmosférica, tornando mais áridas e semiáridas regiões que já são semiáridas e causando também muitas inundações, aumento muito grande das inundações, como nós veremos aqui.
Também nós temos a questão de 145 nações têm bacias hidrográficas transfronteiriças e, por exemplo, o Brasil, né, ele reparte a bacia do rio Amazonas com os países amazônicos, reparte a bacia do Rio da Prata, Paraná, com Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então o Brasil é um país que reparte muito dos seus sistemas hidrográficos com países e também existem muitos aquíferos transfronteiriços e também compartilhados por muitos municípios. Por exemplo, o Brasil, o famoso e o maior aquífero do Brasil, o aquífero Guarani, é compartilhado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ainda no mundo, 750 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. E como eu mencionei no slide anterior, 2,5 bilhões não têm acesso a saneamento adequado. No Brasil, mais que 50%. Está havendo uma enorme diminuição do número de indivíduos de peixes de água doce. Em apenas 30 anos, uma diminuição de indivíduos em 50%. Então, a poluição dos rios, o represamento hoje, praticamente 80% dos rios do mundo tem várias represas, portanto muda o fluxo do rio, muda a ecologia do rio. Então está havendo uma enorme diminuição, desaparecimento de muitas espécies, mas também uma enorme diminuição dos indivíduos. Quase 85% das águas residuais totais do mundo são descarregadas sem tratamento adequado ou nenhum tratamento. Aqui se inclui os esgotos urbanos e também resíduos industriais. E desde o ano 2000, as catástrofes naturais causaram a perda de mais de 1,1 milhão de habitantes e afetaram outros 2,7 bilhões de pessoas. Quer dizer, principalmente as inundações, os deslizamentos em costas, quer dizer, as catástrofes naturais relacionadas com extremos eventos de chuva e também de seca. E a melhoria na gestão de riscos de desastres poderá levar a uma redução na mortalidade em alguns países. De fato, levaram uma diminuição na última década, mas as perdas econômicas atingem uma média de 300 bilhões de dólares por ano. Veja bem, nós teremos um capítulo único desse curso em desastres naturais e certamente esse capítulo irá cobrir, por exemplo, o que o CEMADEM vem representando na diminuição dos riscos dos desastres naturais no Brasil, e vocês terão muitos dados e poderão ver o que um sistema de alerta com base científica super moderno, associado com uma melhor utilização desses alertas pelas estruturas de defesa civil, podem causar uma redução do número de mortes por desastres naturais. Esse número já caiu acima de 60% desde que o CEMADEM começou em 2012 a distribuir os seus alertas. Como a disponibilidade de recursos hídricos será afetada pelas mudanças climáticas? Então, isso aqui podemos olhar algumas conclusões do último relatório do IPCC, o IPCC AR5. Os modelos climáticos projetam a diminuição dos recursos hídricos renováveis em algumas regiões e aumento em outras, embora ainda com grande incerteza em muitos lugares. Em linhas gerais, prevê-se que os recursos hídricos diminuam em muitas regiões subtropicais de latitudes médias, regiões subtropicais, regiões de latitudes médias, e aumentem em latitudes mais altas e em muitas regiões úmidas de latitudes tropicais. A maioria dos modelos concordam com essas conclusões. Mesmo onde os aumentos são projetados, pode haver escassez de curto prazo devido a fluxos mais variáveis, maior variabilidade da precipitação, maior número consecutivo de dias secos e reduções sazonais do abastecimento de água devido à redução do armazenamento de neve e gelo. Então, por exemplo, regiões que historicamente dependem de geleiras, da acumulação de gelo durante um período de inverno em lugares de altas altitudes, mais frios, e depois parte desse gelo derrete e abastece, por exemplo, isso é muito comum
ao longo das cidades e dos países que dependem da neve e do gelo dos Andes. Então, o aumento da temperatura não criará mais esse mecanismo de armazenamento. Por exemplo, se a temperatura subir acima de 2 graus Celsius, não mais forma neve e nem gelo. Portanto, toda água que cair não se armazena na forma de neve e gelo, ela desce direto. Então, os sistemas de abastecimento todos terão que ser redimensionados, repensados. A disponibilidade de água limpa também pode ser reduzida pelos impactos negativos das mudanças climáticas na qualidade da água. Por exemplo, a qualidade dos lagos utilizados para o abastecimento de água pode ser prejudicada pela presença de toxinas produtoras de álcool. Então pode ter uma mudança, um lago mudando a sua temperatura, muda muito a vida daquele lago e pode gerar, por exemplo, um aumento de algas que vão gerar uma grande quantidade de toxinas e prejudicando a qualidade da água. Recursos de água doce, né? Quais os principais riscos? Os riscos relacionados com as mudanças climáticas para a água doce aumentam significativamente com o aumento das concentrações de gás de efeito estufa. Essas são evidências robustas e alta concordância diretamente do relatório do AR5, quinto relatório de avaliação do IPCC. Para cada grau de aquecimento global projeta-se aproximadamente que 7% da população mundial esteja exposta a uma diminuição de recursos hídricos renováveis de pelo menos 20%. Então isso é uma coisa que tem um acordo médio entre os modelos, mas ele mostra que regiões de grandes populações como China, Índia, Sudeste Asiático podem sofrer mais com períodos mais longos de seca, portanto, até 20% de redução dos recursos de água doce renováveis. No final do século XXI, o número de pessoas expostas anualmente ao equivalente a uma enchente de rio no século XX é projetado ser 3 vezes maior para emissões muito altas, o RCP 8.5. Quer dizer, mesmo em regiões que pode ter menor disponibilidade de água doce, mas as chuvas virão de muita intensidade, causando inundações, com uma frequência 3 vezes maior do que a média do século XX. Do que isso, 3 vezes maior do que, por exemplo, se a gente conseguir manter a temperatura abaixo de 2 graus Celsius, em que esse aumento de frequência de extremos vai ser muito menor. A mudança climática está projetada para reduzir significativamente a água de superfície renovável e os recursos de água subterrânea na maioria das regiões subtropicais secas, por exemplo, o semiárido. Então, o semiárido vai ter uma projeção, uma grande probabilidade de ter menos chuva, maior evaporação, menos água disponível para penetrar e formar os reservatórios subterrâneos. Isso intensificará a competição pela água entre a agricultura, os ecossistemas, os assentamentos, a indústria, a produção de energia, afetando a segurança regional da água, afetando a produção de energia hidrelétrica e a produção de alimentos. Há uma certa concordância de média a alta sobre esse potencial no relatório do IPCC. Veja bem, hoje 70% da água de uso humano é para a agricultura irrigada. No Brasil, menos de 10%, mas no mundo, cerca de 70%. Então, em lugares que houver uma diminuição da disponibilidade de água doce, vai haver claramente um impacto na agricultura, porque os usos humanos, abastecimento humano, tem prioridade. Como nós vimos, por exemplo, em 2014, na mega seca do Sudeste, chegou num momento que a situação se tornou tão crítica que vários reservatórios suspenderam o fornecimento de água para agricultura irrigada, ao redor daqueles reservatórios. Então, esse é um quadro que se apresenta. Até o momento, não há observações generalizadas de mudança na magnitude e frequência das inundações devido à mudança climática antropogênica, mas as projeções implicam em variações na frequência de inundações. Evidência limitada, concordância média. Há muitas projeções que mostram que a frequência vai aumentar no futuro. Em alguns lugares, sim, a frequência já vem aumentando. Prevê-se que os riscos de inundação aumentem em partes do Sul, Sudeste e Nordeste da Ásia, África tropical e América do Sul. Uma evidência limitada, acordo médio.
Desde meados do século XX, as perdas socioeconômicas causadas por inundações aumentaram, principalmente devido à maior exposição e vulnerabilidade. Isso tem alta confiança, quer dizer, aumento da população, pessoas vivendo nas margens dos rios, e isso também fez aumentar. Em muitas bacias já é possível sim ver um aumento da frequência de eventos extremos de inundação que podem ser atribuídos às mudanças climáticas, por exemplo, algumas grandes inundações no Reino Unido. Estudos mostraram que se o planeta não estivesse aquecendo, a probabilidade daquele tipo de inundação seria menos de 30%. Com o planeta aquecendo como já aqueceu até hoje, essa probabilidade passa de 70%. É provável que as mudanças climáticas aumentem a frequência das secas meteorológicas, menos chuvas, e as secas agrícolas, menos umidade do solo, nas regiões atualmente mais secas, né, até o final do século XXI, principalmente no cenário RCP 8.5. Isso provavelmente aumentará a frequência de secas hidrológicas curtas, menos águas superficiais e subterrâneas nessas regiões. Uma evidência média, concordância média. A mudança climática afeta negativamente os ecossistemas de água doce, alterando o fluxo e a qualidade da água. Alta concordância, ainda com evidência média. Respostas quantitativas são conhecidas apenas em alguns casos. Exceto em áreas com irrigação intensiva, espera-se que os impactos ecológicos das mudanças climáticas sejam mais fortes do que os impactos históricos, devido à alteração antropogênica dos regimes de vazão por retirada de água e construção de reservatórios. Então, até agora, esses impactos ecológicos nos rios é muito da ação humana. A retirada de água para irrigação, construção para irrigação e para outros usos, e construção de reservatórios. No futuro, espera-se que as mudanças climáticas causem um impacto até maior do que foi até agora o impacto humano. A mudança climática é projetada para reduzir a qualidade da água bruta, colocando em risco a qualidade da água potável, mesmo com tratamento convencional. A evidência média e alta concordância. As fontes de risco são aumento da temperatura, aumento das cargas de sedimentos, nutrientes e poluentes devido a fortes chuvas, redução da diluição de poluentes durante as secas e a interrupção das instalações de tratamento durante as inundações. Quer dizer, nós estamos imaginando um mundo com mais fenômenos intensos de inundação que carregam muito mais sedimentos e poluentes, períodos secos, em que também a capacidade de diluição dos poluentes diminui, e também grandes inundações que até inutilizam o funcionamento de estações de tratamento de esgoto, como nós já temos visto em alguns casos. Estima-se que limitar o aquecimento em 1,5, em comparação com 2, reduz os impactos nos ecossistemas terrestres, na água doce, costeiras, e retém mais os serviços ecossistêmicos. Os riscos relacionados ao clima para o abastecimento de água, segurança humana e crescimento econômico devem aumentar com o aquecimento global de 1,5 e aumentar ainda mais com 2. Mesmo com 1,5 graus, os riscos continuarão aumentando. Dependendo das condições socioeconômicas futuras, limitar o aquecimento a 1,5 em comparação a 2 graus pode reduzir a proporção da população mundial exposta a um aumento do estresse hídrico, induzido pela mudança climática, em até 50%. Ainda que haja muita variabilidade entre as regiões. Veja bem, é meio grau de diferença, mas esse meio grau reduziria em muito os riscos na questão de segurança hídrica em até 50%, ainda com grande variabilidade regional. Pequenos estados insulares, ilhas, estados, nações, ilha, em desenvolvimento podem experimentar menor estresse hídrico como resultado das mudanças projetadas na aridez, quando o aquecimento global é limitado a 1,5 graus comparado a 2 graus. Isso é principalmente estados muito pequenos e países em desenvolvimento. De 1,5 para 2 graus, os riscos nos setores de energia, alimentos e água poderão se sobrepor espacial e temporalmente, criando novos riscos, exposições e vulnerabilidades, afetando um número crescente de pessoas e regiões. Veja bem, de novo, só meio grau. Vamos olhar um pouco agora essa questão. Veja a questão da urbanização. Localização das aglomerações urbanas com mais de 750 mil habitantes.
Obviamente, naquela época, nós tínhamos, em 1950, Buenos Aires, Rio, São Paulo, e isso é projetado para 2025 e, de fato, até São José dos Campos tem que... São José dos Campos em 2025 não terá 1 milhão de habitantes, mas já tem mais do que 750 mil habitantes. Então, um enorme crescimento da urbanização no planeta. Nós tivemos uma adição. No início do século XX tínhamos 2 bilhões de habitantes no planeta e agora temos 7,3 bilhões de habitantes. Enorme impacto de urbanização. Projeção de demanda de água, mesmo considerando que o Brasil até 2040 irá estabilizar a sua população. Mas nós temos aí várias áreas projetando aí aqui na América do Sul, aqui aumentos em regiões de cidades de 10 até 30 centímetros de 300 milímetros de água em 2040. Quer dizer, algumas regiões realmente, em função principalmente da urbanização, até mesmo no Nordeste, algumas regiões acima de 30 centímetros, mais de 300 milímetros de água, e nós vemos, logicamente, regiões como Índia, de grandes populações, uma demanda crescente muito acima de 30 milímetros de água. O estresse de água por país em 2040, o Brasil está numa categoria de baixa, né? em razão da retirada para o abastecimento. Quer dizer, o Brasil não entra numa categoria mais alta, de menor do que 10%, como um todo, mas o Brasil, como o gráfico anterior mostrou, tem inúmeras variações regionais. Eventos hidrológicos extremos, né? Então nós temos aqui um cálculo, esse é o do IPCC 4, 2007, que veja uma tendência ao aumento aqui. Olha, o período de retorno de uma inundação. Nós temos aqui um lugar em azul, onde aumenta o período de retorno, inclusive cores mais escuras aqui, até 5, a frequência, o período de retorno em anos. Vemos aqui tudo na faixa do Brasil, praticamente 50 anos, período de retorno para baixo, até 5, 10, e praticamente nada no Brasil de período de retorno diminuindo, quer dizer, o lugar fica mais seco e tem menos inundações. Então, nós vemos muito nos trópicos e muitas outras regiões, o período de retorno fica cada vez um aumento quer dizer, o período de retorno se torna menor. Período de retorno, um aumento na frequência de inundações. Aumento na frequência de inundações e o período de retorno se torna menor. Aumento, por exemplo, de 5 anos em período de retorno aqui na maior parte da América do Sul. E aqui nós estamos vendo a exposição global de inundações aumenta ao longo do século XXI de 4 a 14 vezes em relação ao século XX. Então, no cenário 8.5, por exemplo, nós estamos vendo aqui, olha, mais de 100 milhões de pessoas a mais estarão expostas a inundações que vão aumentar. Na década de 1980, que é isso aqui, no RCP 8.5, o período de retorno médio de vários modelos para a inundação do século XX de 100 anos. Então, isso aqui era um período em relação ao período de retorno de 100 anos. Veja bem, período de retorno em várias partes aqui da América do Sul cai para 25 anos. Uma inundação que tinha um período de retorno de 100 anos, agora cai para 50, 25 e até 5. Quer dizer, um fenômeno que era muito raro, período de retorno de 100 anos, se torna um fenômeno decadal, vamos dizer assim. E para... quando a gente olha os impactos, né, relacionados
Na questão da América do Sul, isso do IPCC também. 5, disponibilidade de água, inundações e deslizamentos. Chuvas intensas que podem causar deslizamento de terra. Então nós vamos ver aqui as forçantes climáticas, chuvas intensas, seca, neve, temperatura e o risco e o potencial da adaptação. Como eu já mostrei esse gráfico em outras aulas, nós vamos ver realmente que quando a gente vai a 4 graus e mesmo 2 graus na questão hídrica, né, do disponibilidade de água, inundações e deslizamentos de terra, a redução é um certo valor fixo, mas ela não muda muito. Quer dizer, o risco para 2 graus continua de médio para alto e o risco para 4 graus continua muito alto. Então, se chegarmos a 4 graus, mesmo a capacidade de adaptação não diminuirá muito o risco com relação à disponibilidade de água, inundações e deslizamentos de terra. Vamos falar um pouco agora, concentrar mudanças climáticas e recursos hídricos no Brasil. Períodos críticos para acompanhar aqui não tem muita estação seca o ano todo, estação chuvosa, dezembro a março, aqui na zona da mata, maio a agosto, fevereiro a maio, semiárido, fevereiro a setembro, em várias partes da Amazônia, obviamente, mais no norte. Essa parte aqui é mais de dezembro a março também, o sul da Amazônia. E para o norte da Amazônia o período chuvoso é alternado, né? Principalmente fevereiro, julho, agosto, setembro. Quando a gente olha a base populacional, né? Quer dizer, a distribuição do estresse hídrico urbano, nós vamos ver que 23%, as cores mais em vermelho escura, tem uma vulnerabilidade muito alta, extremamente alta, 6% alta, 11% média e muito baixa, 27%, baixa a média 33%. Mas 23% extremamente alta, né? Então, se a gente olha o local, né, nós vamos ver aqui, olha, várias regiões aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, nós estamos na faixa média, alta ou muito alta, principalmente, vamos dizer assim, alta aqui em regiões do Rio de Janeiro e também em muitas cidades do Nordeste. Aqui olhando a vulnerabilidade, a densidade populacional e, por exemplo, como nós vimos aqui na cidade de São Paulo, ainda que esteja marcada aqui baixa a média, 33%, está nessa categoria aqui, Grande São Paulo está nessa categoria, mas nós vimos a seca de 2014 e 2015, que trouxe um grande impacto. 40% da população urbana do Brasil, que hoje é acima de 80% de toda a população, enfrenta um estresse de médio a extremamente alto. Depende do local, até 80% da água naturalmente disponível para usos agrícolas, domésticos, industriais, é retirado anualmente. Portanto, em muitos locais se está usando quase toda essa água para algum fim, algum uso agrícola, abastecimento humano, industrial. Então, quer dizer, não tem muita margem. Uma seca que varie mais de 20% da quantidade de água que chega nesses locais, pronto, já é uma seca que causa um enorme impacto. Também, indicador de estresse hídrico, também isso aqui, do grupo do IPCC quarto, o quarto relatório de avaliação, mostrou claramente um abastecimento de água no Nordeste do Brasil. Esse é um documento que lá atrás, em 2007, já sinalizava um impacto para os reservatórios, né? A erosão e sedimentação nos reservatórios. Isso é um fator de que mostra chuvas intensas se tornando mais frequentes, ainda que a chuva como um todo diminua, e a sedimentação
dos reservatórios vai crescendo muito e diminui a disponibilidade hídrica. Isso é o mapa da vulnerabilidade da seca. A seca no cenário RCP 8.5 no final do século, e nós vemos que muitas áreas, isso baseado numa simulação do modelo do Centro Hadley, e muitas áreas estão com esse índice de 0,50 a 0,75, esse vermelho 0,35 a 0,50, o vermelho, em alguns lugares até o vermelho mais escuro, quer dizer, uma distribuição de vulnerabilidade muito grande, distribuída por muitas regiões do Brasil em função das projeções de diminuição de chuvas e também da população. Aqui nós temos também uma simulação do estoque de água, projeções para o RCP 4.5, 8.5 para o futuro, em relação a 61,90, e nós vamos ver, essa é a linha de base, 61,90, esse é basicamente o déficit e excesso, quer dizer, um lugar onde a déficit tem mais evaporação potencial do que precipitação, e azul, amarelo, média, e azul tem mais precipitação do que evaporação. Então nós vamos ver, preste atenção nas cores vermelho, amarelo e azul, que nós vamos ver um aumento, principalmente no 8.5, em relação à linha de base, em vários desses cenários, um aumento do vermelho e do amarelo. Tendência de crescimento em áreas com saldo negativo, aumento do déficit hídrico no RCP 8.5, e menos nas regiões mais ao sul, que mantém um superávit, porque as projeções são de chuva acima do que nós temos nesse período base. Quer dizer, como nós vimos já inúmeras vezes neste curso, os cenários do IPCC indicam uma diminuição das chuvas na Amazônia, boa parte da Amazônia, menos no extremo oeste, no nordeste, no centro-oeste e no norte da região sudeste, e um ligeiro aumento das chuvas no sul do sudeste até a região sul do Brasil. Qual seria o impacto na descarga dos rios para o cenário do AR5, né, da quinto relatório de avaliação? Então, o que nós vamos ver aqui? Por exemplo, são 4 bacias: Rio Grande no sudeste, Rio Tocantins, Pará, Rio Paraná e Rio São Francisco. E aqui nós temos cenários feitos pelo modelo do INPE regional, modelo ETA, que vocês já viram do que se trata, e forçado por 2 cenários do modelo Hadley 4.5, 8.5 e do cenário do modelo global japonês 4.5 e 8.5. Só para chamar a atenção, para a bacia do Rio São Francisco, isso aqui é 2070 a 2100, 2011 a 2040, mas notem, para a bacia do Rio São Francisco, todas as simulações dão uma enorme diminuição. Então, muito significativo e muito preocupante, quer dizer, menos o Rio São Francisco transportará menos água. Mesma coisa na bacia do Rio Tocantins e também na bacia do Rio Grande. Lembra que eu mencionei que na bacia do Rio Grande as projeções dos modelos climáticos indicam normalmente uma diminuição das chuvas no norte do sudeste e um aumento das chuvas no sul do sudeste. Então nós também vemos uma tendência, não se mantém todas, aqui tem uma pequena tendência de aumento no cenário 8.5 do modelo japonês, mas uma tendência de diminuição. E no Rio Paraná, uma tendência que não concorda. O modelo japonês mostra um aumento das chuvas na bacia do Rio Paraná e o modelo Hadley mostra uma diminuição das chuvas. Então essa precisa ser melhor estudado. De novo, vamos voltar. Falamos um pouco de secas e inundações, o impacto nos ecossistemas. Vamos olhar agora nos recursos hídricos. Nós tivemos, de novo, eu menciono, essas mega secas e inundações 2005, 2010, 15, 16 secas, inundações 2009, 2012, na bacia do Rio Madeira 2014, então no curto intervalo de 12, 13 anos, nós tivemos 6 fenômenos extremos que nunca tínhamos observado um aumento tão grande da frequência
esse tipo de seca, muito relacionada com como essa aqui, causada por mega El Niños, acontecia uma vez a cada 25 anos. Inundações também, uma vez a cada 20, 30, às vezes até 40 anos. E agora nós vimos no curto intervalo de 13 anos, nós vimos 6 fenômenos intensos, ainda que um 2014 de caráter um pouco mais regional. Então, essa é uma conclusão do relatório também do IPCC, mudanças no fluxo extremo no Rio Amazonas, confiança média, com grande contribuição das mudanças climáticas, isso muito mais do que usos da terra. Crise hídrica, essa ficou muito famosa na região sudeste em 2014 2015. Primeira coisa a observar é o seguinte, veja isso aqui é temperatura. Temperatura em todo o Brasil, estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia, do INMET. Isso aqui vai até 2010 e a Embrapa Campinas, o professor Eduardo Assad está fazendo a atualização até o presente. Mas vão até 2010 já ter uma ideia. Quantos dias a temperatura máxima passava de 34 graus? Nós tínhamos uma média até os anos 70 de 30 dias. 30 dias. Olha agora. 60 dias. A temperatura máxima passando de 34 graus no conjunto dessas estações. Não há a menor dúvida de um enorme aumento. Então, isso aqui tem um impacto muito grande na agricultura, mas aqui não estamos falando de recursos hídricos. Qual que é esse impacto? Temperatura média muito mais alta, muito maior a evaporação, havendo água para evaporar. Então, esse é um dado importante também na questão dos recursos hídricos. Quando a gente olha anomalias de precipitação em milímetros no Sudeste de 1998 a 2018, nós vamos ver o quê? Aqui, no período chuvoso, novembro a março, olha aqui, uma grande 2018, 17, 16, 15, 14, grande seca 2014, também choveu abaixo nesse período, em 2013, esse é todo o Sudeste. E quando a gente olha a anomalia anual, logicamente ela fica muito significativa em 2014, 15 e de novo em 2017. E novamente tivemos um verão quente e seco em 2019. Então nós vamos realmente, mesmo que os cenários globais apontem para o futuro um aumento das chuvas em parte, o sul do sudeste, mas nós vamos realmente sempre ver esse tipo de anomalia. E essa aqui é a famosa seca de 2014, veja bem, esse aqui é o período entre 1º de outubro de 2013 a 13 de abril de 2014, isso aqui são as anomalias de precipitação em percentual, vejam aqui essa mega região aqui do sudeste, e aqui é um aumento mostrando aí anomalias acima, quer dizer, a chuva chegou nessa cor aqui entre 50 e 75, nessa outra cor aqui abaixo de 50%, em alguns lugares abaixo de 30% e até abaixo de 15%, coisa muito rara de outubro até abril. Então, para o sudeste como um todo, a precipitação na região do sudeste como um todo foi 55% da média histórica, a pior seca da história para essa região. E aqui o mesmo tipo de gráfico mostrando de outubro de 2014 a 13 de abril de 2015. Então nós vamos ver a seca, ela subiu um pouco no sudeste, mas ela continuou muito acentuada, principalmente em alguns estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e ela foi 65% da chuva da média de longo prazo nesse período. Então nós tivemos 2 verões, com que a chuva no sudeste chegou a 55% e no ano seguinte 65%. Isso teve um enorme impacto. E pode-se ver o impacto aqui, a seca de 2014, os impactos econômicos de várias coisas, o ciclone na Índia, e 7 bilhões, um inverno muito chuvoso, 6 bilhões, mas olha aqui,
5 bilhões de um terremoto. Olha o Brasil, seca 2014, 5 bilhões. 5 bilhões de prejuízos, talvez os maiores prejuízos de eventos extremos e desastres naturais da história do Brasil. Esses, na crise hídrica de São Paulo, fornecimento de energia elétrica da cidade esse slide foi feito na época, mas foi seriamente afetado pela escassez. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica aumentou as tarifas em até 25% em 2015. A Fiesp estimou 60 mil estabelecimentos, que representam quase 60% do PIB industrial do Estado, sejam afetados pela falta d'água. As indústrias precisaram mudar seus procedimentos, o que afetou a competitividade, produtividade e lucro, que vem nesses 5 bilhões que se perdeu com essa seca. O preço de produtos como tomate e alface aumentou 30% no auge da seca. E outras culturas também foram afetadas, como as de cana-de-açúcar, laranja e feijão. Isso sem dizer que o preço da energia aumentou muito. Todas as termoelétricas, a gás natural e outros combustíveis fósseis foram ligados, aumentou muito a emissão de gás de efeito estufa do Brasil nesse período, e o preço da energia termoelétrica é muito maior do que o preço da energia hidroelétrica. Então o preço da tarifa também subiu, prejudicando a economia do Sudeste. Crise hídrica na região Nordeste. Nós tivemos o período mais seco da história, desculpe, aqui é 2017, não 2017. Nós vamos ver aqui a média histórica da chuva no semiárido de outubro até setembro, que a gente chama ano hidrológico, outubro de um ano até setembro do próximo ano, é 890, historicamente essa é a média, é cerca de quase 900 milímetros. Nós tivemos outubro de 2010 a 2011 uma média, mas depois, 2011 para 2012, já começou a seca, 496, 611, 700, 600, 588, 545. Essa seca durou até 2017, foi um período 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, e 2018 acabou. Esse é um período não completo, 2018, quando esse gráfico foi feito, mas mostra realmente o maior período. Antes havia, na história, desde que há pluviômetros no Nordeste, segunda metade do século XIX, havia períodos de 5 anos de seca. Aqui nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, e depois 2018 também foi abaixo da média, mais alto, mais próximo da média, mais abaixo da média. Então nós podemos dizer quase que 7 anos de precipitação, nunca houve esse registro. Então, 2015, 2016, 30% abaixo da média, 2016, 17, 37% abaixo da média no semiárido, e o ano mais seco foi o ano de 2011 para 2012, e também 16 para 17. A maior seca da história do Nordeste, e aqui nós podemos ver o número de eventos de seca por década. Nós vamos ver realmente 84 a 94, uma frequência aqui mais em azul, 2 em alguns lugares verde, 2 a 3, 95 a 2005, 2 a 3, talvez em alguns lugares aqui um pouquinho mais, Bahia, talvez 3, mas olha aqui 2006 a 2016, por causa desse período de 2012 a 2016, um enorme aumento da frequência de secas, número de eventos de secas por década. E qual que é o impacto na Caatinga dessa seca? O que nós podemos dizer? Em primeiro lugar, 2012 a 2018, isso aqui é o semiárido, esse é o Nordeste como um todo, e aqui só o semiárido. Veja que nessa figura entra aqui a zona da mata, né? E entra também todo o Maranhão. Aqui é só a região definida como semiárida. Vocês veem aqui a avaliação, mas de qualquer modo, quando chega 2012, já é bem abaixo do que seria uma média histórica aqui, tanto para o semiárido, que é aquele número que nós mostramos, uma média aqui de 800 e perto de 900 milímetros, nós já vamos ver um valor bem abaixo em 7 anos
como eu falei, 2018 subiu um pouquinho, mas não o suficiente para voltar, por exemplo, a média acima de 900 milímetros na região semiárida como um todo. Então nós temos vendo aí um maior, pode ver aqui, isso aqui de 1962, nós não vamos ver nenhum período consecutivo de tanta seca como daqui até aqui, são 6 anos. E o que isso, uma outra maneira de olhar isso aqui é o índice de aridez, né? O índice de aridez padrão da Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente, olhando de 1961 a 2016. Então, essa região semiárida é em vermelho, subúmido seco é em amarelo. Então, nós vamos ver, de fato, aqui de 91 até o presente, década de 90, nós vamos ver isso aqui, uma pequena até diminuição aqui do vermelho na década de 2000 e 2010 e depois um enorme aumento 2011 a 2016, desculpe, aqui 61 a 70, 71 a 80 uma diminuição, 81 a 90 um aumento, depois um aumento em 91 a 2000, uma leve diminuição de 2001 a 2010 e um grande aumento de 2001 a 2016, mostrando uma comparação aqui 2001 a 2010, 2011 a 2016. Se a gente olhar a figura anterior, você vai perceber uma tendência de longo prazo da década de 60 de diminuição das chuvas, e isso aparece aqui, se a gente olhar essas cores em vermelho aqui nessas décadas aqui do início e comparar isso com essas cores aqui, 2001 a 2010 e principalmente o último período, um grande aumento na região definida como de índices de precipitação, que é índice de aridez, a precipitação anual total, pela evapotranspiração potencial. Quer dizer, menos chuva e mais quente aumenta o potencial de evapotranspiração, então esse número aumentou bastante aqui. Isso eu já mostrei na aula do ecossistemas, o que seria esse índices de seca, o que a gente chama saúde da vegetação, quer dizer, um índice que mede como que a vegetação responde, quanto mais seco e mais quente, menos clorofila, menos produção de matéria vegetal. Uma seca extrema tem essa cor aqui, ela tem só uma frequência muito pequena aqui na seca, na grande seca de 2012, que foi a seca mais intensa aqui desse período, de 2012 até 2018, mas olha como seria para o padrão RCP 8.5, as projeções, essa seca aqui, que é uma seca extrema, que ocupou uma área relativamente pequena, ela se tornaria, na seca de 2012, 2%, 2070, 2100, ela torna-se dominante, quer dizer, o Nordeste vira quase que uma região em que a vegetação seria uma vegetação de região árida. Eu já mostrei isso, que é vários cenários aqui do IPCC. Esse é o modelo de vegetação do INPE, o Potential Vegetation Model, forçado com o clima atual, mostrando bem a região semiárida aqui, Mata Atlântica aqui, savana, e depois já começa a Amazônia, aqui a Mata Atlântica, e aqui mostrando o aumento da região semiárida no setor RCP 8.5, nós teríamos a região árida aqui, bastante coerente com o resultado anterior. Bom, a mudança climática implica apenas más notícias sobre os recursos hídricos? Há boas e más notícias sobre os recursos hídricos, mas a boa notícia muitas vezes é ambígua. A água pode tornar-se menos escassa em regiões que obtêm mais chuva, por exemplo, sul do Brasil, mas a precipitação provavelmente também aumentará o risco de inundação, porque ela virá de forma mais concentrada e mais intensa. Pode também elevar o lençol freático, o que poderia causar danos em áreas urbanas, edifícios e outras infraestruturas, ou reduzir a produtividade agrícola devido a solos úmidos ou a salinização dos solos devido a secas. Tempestades mais frequentes reduzem o risco de
eutrofização e proliferação de águas em lagos e estuários, eliminando os nutrientes, mas o aumento do escoamento das tempestades transportará mais desses nutrientes para o mar, exacerbando a eutrofização nos ecossistemas marinhos com possíveis impactos adversos. São conclusões do IPCC. E o tratamento de água e águas residuárias produz melhores resultados sob condições mais quentes, já que as reações químicas e biológicas necessárias para o tratamento funcionam em geral melhor em altas temperaturas. Veja bem a diferença com poluição. A atmosfera, mais altas temperaturas geram mais poluentes. Já nas águas, mais altas temperaturas fazem com que a dissipação dos poluentes ocorra de forma mais eficiente. Em muitos rios alimentados por geleiras haverá um dividendo de degelo durante parte do século XXI, devido ao aumento das taxas de perda de gelo glacial. Mas a contínua retração da geleira significa que após várias décadas, a quantidade total de água derretida que eles cedem começará a diminuir. Quer dizer, eles vão cedendo, vão diminuindo em tamanho, mas depois que sumirem as geleiras, essa quantidade de água poderá diminuir. Um ponto importante é que muitas vezes os impactos não se tornam boas notícias, a menos que sejam feitos investimentos para explorá-los. Por exemplo, onde se espera que a água adicional esteja disponível, a infraestrutura para capturar esse recurso precisa ser desenvolvida, se ainda não estiver em vigor. Também, por exemplo, em cadeias de montanhas em que não vai mais cair neve, chuva na forma de neve e formar o gelo, e a água, na hora que cair, ela desce a montanha direto, precisa desenvolver uma infraestrutura para reter esse excesso de água que antes era armazenado no gelo e derretia na estação mais quente. Portanto, concluímos a sessão de recursos hídricos e a próxima sessão será agricultura e silvicultura na próxima aula.